Boa noite, Tapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Lembrando que o programa também é transmitido ao vivo pela internet no site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco aqui com os nossos convidados. Hoje, 3 ilustres convidados. Do meu lado direito, Francisco Veio, seja bem-vindo. Primeira vez comigo aqui. Já estávamos debatendo antes do programa, então sim, tenho claro. certeza que o programa vai ser bom hoje. Seja Todo mundo tem direito de colocar as suas opiniões. Até as contrárias. Não tem dúvida. Seja bem-vindo, Chico. Como não? Estamos às ordens aí e estamos à disposição, inclusive, de quem quiser alguma pergunta, porque cada vez que eu venho aqui, eu vim com o Beni muitas vezes. Então, tem as pessoas que perguntam sobre fatos que ocorreram. Eu fui muito tempo vereador, fui muito tempo ativo na política. Hoje não mais. Mas eu me disponho a responder o que for perguntado. Estamos às ordens. Maravilha. Do meu lado esquerdo aqui, Célio de Almeida Almada Filho. Agora eu decorei. Então, Célio de Melo Almada Filho. Não decorou nada, viu? Sempre eu confundo. Célio de Melo Almada Filho. Isso. Seja bem-vindo de novo. O prazer é todo meu. Prazer é todo meu. É sempre gostoso debater. Estamos aqui para fazer mais um programa e aprender. Hoje o programa vai ser bom, só pessoal gabaritado. E lá o último, Beni Luiz. Tirando os dois gabaritados que fica aqui, Torcélio e o Chico. Maravilha, um abraço, prazer, né? Um abraço para todos e vamos conversar, bater prosa. Então, Francisco Veis, Célio Almada, Beni Luiz, esses são os nossos convidados de hoje. Vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com as principais notícias do dia. Até já. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Moto Guia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Moto Guia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho, visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Moto Guia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Moto Guia Honda Dream, Itapetininga. Voltamos Tapetininga com o Jornal Cidade Livre. Hoje aqui com o Francisco Veio, Célio Almada e o Beni Luiz. Vamos para as principais notícias do dia aqui sem perder tempo, que o assunto aqui é longo hoje. Militares criticam Comissão da Verdade e homenageiam golpe de 64. Alguns vão dizer que é Revolução de 64 aqui, né? Associações formadas por integrantes das Forças Armadas divulgaram um manifesto que presta homenagem ao aniversário de 49 anos do golpe militar de 31 de março de 64, quando o presidente João Goulart foi deposto. Uma carta assinada pelos presidentes do Clube Militar, do Clube Naval e do Clube da Aeronáutica critica os trabalhos da Comissão da Verdade e chama seus integrantes de totalitários e democratas arrivistas. Concorda com isso, velho? Você acha que é golpe ou que é revolução? Pelo que eu li, não vivenciei, mas eu acredito que ambos aqui estão vivenciaram e sentiram na pele, eu acho que foi um golpe. E esse aí, é justo eles fazer o aniversário desse golpe aí? O que você acha dessa comemoração? Essa comemoração, né? Essa Comissão da Verdade já é bem questionável, né? Quem está lá, quem coordena, os membros, né? Será que realmente querem que isso venha a fundo? É que a verdade está sendo de um lado só. Exatamente. E o outro lado, quantos mataram? Exatamente. Vou perguntar para você. Golpe ou revolução? Eu acho que foi revolução em decorrência do que estava acontecendo. Eu estava em São Paulo, fiquei 3 dias sem poder vir para cá. Porque não funcionava ônibus, não funcionava trem, não funcionava nada, parou tudo. Parou tudo. Quer dizer, como é que vive um país parado? Então foi ali que começou. Daí soltaram bomba lá em Recife e começou, mataram gente importante por lá, houve a reação do governo. E o presidente era o João Goulart, que não tinha grande condição de parar aquilo tudo, porque ele também estava envolvido num monte de problemas. Aí que começou o militar a tomar conta. Eu só acho uma coisa, que o Castelo Branco fez o trabalho dele, para a nação. Depois dele, os demais estragaram tudo. Porque ele fez um trabalho sério. Ele falou, eu fico aqui os 3 anos que me compete ficar,
Só tem um detalhe, não fico mais nenhum dia. Tanto é que quando ele saiu, já caiu o avião, só ele morreu. Coisa estranha. Estranha, né? Por que não investigam isso? Concorda, Célio, com isso daí? Bom, sabe que toda revolução começa com um golpe, né? E eu concordo que foi uma revolução e o caos social estava instaurado, greve generalizada, insubordinação, uma anarquia perniciosa. E o Exército veio para garantir a ordem pública. E depois, aí sim, eu acho que houve um golpe. Quando poderiam ter chamado uma eleição para redemocratizar o país, houve a permanência, foi um grande erro da Revolução. Foi a permanência, exatamente o que eu falei, durar tantos anos assim, e com grandes méritos, diga de passagem. Eu lembro, eu era menino, o Brasil era um país descalço. Quando acabou a Revolução, todo mundo tinha sapato. Então, a Revolução teve seus méritos. O que estragou a Revolução, a meu ver, né, foi o tempo que durou. Os 20 e tantos anos. Aí sim. Perdeu o objetivo. E daí viram uma briga de poder e, infelizmente, nós vimos a história toda. Agora, no momento atual, nós não estamos vivendo uma situação muito diferente do que começou a ocorrer na década de 60. Já a gente vê um desconforto, uma corrupção desenfreada, já começa a haver um desconforto de controle de inflação, uma mentirada dos políticos. E eu sinto, em São Paulo principalmente, uma insatisfação muito grande com o status quo. Está todo mundo cansado de político salafrário, todo mundo se queixando, todo mundo... mensalão, está todo mundo aborrecido. Isso pode ensejar um movimento que poderá ensejar um golpe, que poderá ser uma revolução. Tem muitas pessoas que admitem que o que aconteceu no Brasil foi uma revolução, não estou dizendo aqui o Francisco e o Célio, mas são contra também os regimes, por exemplo, do Hugo Chávez, são contra os regimes de Cuba, os mesmos regimes que, com a pretensa ideia de que há restrição da liberdade de pensamento, a restrição da mídia, mas não é a mesma coisa que acontecia no Brasil? Por que posições diferentes em relação a fatos semelhantes? É um bom questionamento, né? É um bom questionamento. Como o doutor Célio colocou no negócio da inflação, eu recebi uma mensagem agora aqui, só para você ter uma ideia. O Banco Central aumenta para 5,7% a projeção para a inflação em 2007. Distanciando-se do indicador e da meta pré-estabelecida pelo governo de 4,5%. Mas essa questão tua aí... São os mesmos. Se você perceber, os mesmos que criticam os regimes de exceção atuais são os que apoiavam anteriormente. Não, espera um pouco. O Castelo Branco entrou com uma missão, ficou lá 3 anos, fez a Itaipu, sabe o que é Itaipu? O Brasil só tem energia elétrica até hoje, tem um pouco de sobra ainda lá, por causa disso, porque esses governos que estão aí prometendo não fizeram mais nada. Só ele fez. E outra coisa, ele veio aqui, eu conversei com ele, eu era presidente da Câmara, nós fomos em Itapeva, onde houve uma reunião de prefeitos, de vereadores e coisa e tal, e ele veio e falou que não tinha nenhuma intenção de continuar, faltava pouco tempo para terminar o mandato, que ele não aceitava nenhum dia, além do tempo que lhe foi designado, para acabar com a corrupção e a subversão, ele falou. Mas o acabar com a corrupção e a subversão não limita outros direitos individuais, como de expressão? Não, mas espera um pouco, o direito de expressão você pode ter, mas você não pode ofender, não pode matar isso. Quem é normal? Qual é o direito? A pretensa ideia de acabar com a corrupção não vem também limitando outros direitos individuais? Mas é claro, o cidadão não pode ser ilimitado de falar o que ele quer. Ô Gustavo, eu fico surpreso. Eu quero saber qual é o direito de expressão que tem em Cuba. Não, que tem na Venezuela. Não estou defendendo Cuba. Nenhuma. Estou só utilizando como exemplo. Não, eu nunca apoiei a revolução. Eu sou, modéstia à parte, eu sou um patriota, tenho um orgulho enorme de ser paulista e de ser brasileiro. E eu gostaria de ver o meu país ponteando no mundo. E vejo que os nossos políticos atrasam pela corrupção e pelos desmandos, pela demagogia, que é comum em regime de esquerda, a demagogia, mas é muito comum uma pressão forte que é quem não tem.
O que eu sinto aqui no Brasil não é o problema de autoritariedade, é falta de autoridade. Eu não enxergo em nenhum político nosso uma liderança de poder, de força, de comando. Isso está faltando para a gente, infelizmente. Eu espero que os meus netos possam ver o país que eu sempre idealizei. E a grande questão é o seguinte, o que essa comissão de verdade quer de verdade? Exatamente, vamos entrar na comissão da verdade. E aí? Tá, o que essa comissão de verdade quer de verdade? Por exemplo, algumas coisas ela já conseguiu alterar registros de óbito, por exemplo, que constasse a verdadeira causa O último morte. agora foi do Herzog, né? Isso. Mas e a punição? Tanto da direita quanto da esquerda. Então, não é só a punição da direita. Ou tem lei de anistia, também. ou tem lei de anistia, ou não tem lei de anistia. Agora estão acabando com a anistia. Agora, o que... Mais uma coisa que eu queria Você é a favor da falar. anistia ou contra? Eu sou a favor da anistia quando as duas partes são anistiadas para encerrar o foi no assunto. Brasil? Para encerrar o assunto. Veja bem, só lembrando, eu participei dessa palestra que o Castelo Branco fez aqui em Itapeva. Tinha uma quantidade enorme de gente e ele falou que ele estava encerrando o mandato e coisa e tal. Daí ele terminou de falar, ele falou que não ficaria mais nenhum dia além daquilo, coisa e tal, e que precisava mesmo isso e que tem que voltar o poder na mão do civil. Ele falou bem claro, eu estou aqui por determinação das Forças Armadas, mas pôs em ordem o país agora, tem que voltar na mão do civil. Daí que levantou para falar como é que chamava o ministro da Guerra, o Costa Silva, dizendo que não, que ele era candidato. Aí que complicou a coisa. E o Adhemar de Barros, do lado dele, também pediu a palavra e meteu a boca nos militares. Lugar de soldado é na caserna. É lá no batalhão, não é aqui. Querendo mandar no país, soldado não entende nada de nada. O Adhemar falou uma barbaridade também. Tanto é que depois ele foi caçado, o Adhemar de Barros. Mas não foi caçado pelo Castelo, foi depois com a turma nova que entrou no 5, no ato 5, que já era quem que era o que veio depois, assim não me recordo. Mas tudo isso eu assisti, pessoalmente eu vi e notei lá que está um clima realmente de briga entre militar, civil e... Briga pelo poder, né? Briga pelo poder. É uma lástima isso. Só que o único que não falou de permanecer no poder foi o Castelo Branco. Falou claramente, não aceito nenhum militar mais no governo, no lugar do militar na caserna. Ele falou, ele foi muito sério e falou. Não demorou muito tempo, caiu o avião, só ele morreu, nem o piloto não morreu. A favor da anistia também, Sérgio? Ah, sem dúvida. Eu acho. Tudo de novo. Agora, a anistia, é o que disse o Veio, a anistia é para você passar um pano molhado em tudo. Em tudo. Zerar a posição. Eu não vejo nessa comissão da verdade nenhuma coisa prática. Nada. Mudar, por exemplo, o atestado do Herzog é um simbolismo que não tem efeito nenhum. Porque nem precisava, porque todo mundo já sabia, e a sabedoria popular é a voz de Deus, né? Que ele tinha sido executado. Mas é uma satisfação, isso que eu acho que é um erro dessa classe política nossa aqui, de querer sempre arrancar a casca do machucado, da ferida. Qual a necessidade? Criar um mal-estar? Eu não vejo motivo para isso. Ou também criar uma mídia, né? Fazer uma mídia. Essa questão do Herzog agora foi uma mídia. A anistia foi ampla, geral e irrevogável. Entraram em acordo todas as partes, ampla, geral e irrevogável. Quer dizer, por que agora voltar a mexer? Vai mexer? Então vamos mexer dos dois lados também. Não só de um lado. Se você me permitir, até o seguinte, a anistia tanto foi eficaz que todos que estão aí mandando foram anistiados. Fernando Henrique Cardoso fugiu para a França. A Dilma, todo mundo. Serra fugiu para o Chile. Todo mundo anistiado, assumiu o poder e estão cometendo os mesmos erros que a ditadura cometia. Por exemplo, eu cansei de ouvir na minha juventude que estava sendo muito difícil formar a nova ditadura, ocorrendo agora no momento. Você vê, o Zé Serra é candidato de tudo. De tudo. E não síndico de prédio, ele quer ser presidente de tudo. Não deixa renovar, não deixa vir gente nova. E criticava no tempo dele o pessoal da ditadura. Eu tenho a impressão que a gente fica amassando uva, mas que não tem mais caldo. Não tem.
Isso é a comissão da verdade. Ele foi responsável por muitas bobagens que o governo praticou, José Serra, ou Mário Covas também, causou sérios problemas à educação do país, porque é impressionante o salário do professor até hoje, aqui em São Paulo. Mas quando surge e a gente de esquerda. uma novidade na política... Esquerda mas, Chico, doutor, mas quando surge um novo na política, eles já de cara não vão abortar? Como é o caso do Campos? Mas qual é o padrão político hoje? Não, tem que ser o quê? Não Pra ser tem. um grande líder? Mas não surge. Mas Ele tem que se fazer. Não sei. Tem que ser, para ser um grande líder, Político, essa é uma questão. Agora, para ser político hoje está me parecendo que não precisa ter um caráter muito forte, não. Eu vejo, por exemplo, esse... Eduardo Campos. O Eduardo Campos, quem sabe. Agora, eu vejo aí esse presidente da comissão aí das minorias... Eu vejo, olha, até não quero dizer se ele é racista, se ele é homofóbico, isso não me interessa, isso tudo do rótulo. Agora, uma coisa ele é, um cara de pau. Porque se eu sou convidado para integrar uma sociedade, ou uma associação, ou até um clube esportivo, e lá há um movimento contra mim, eu pego o meu boné e vou embora. Pede demissão tranquilo. Qual é o interesse do sujeito que está tomando chute toda hora em permanecer no cargo? Parece que isso é um requisito para ser político hoje em dia. Cara de pau. Cara de pau. Não ficar vermelho, não ter vergonha na cara. Como o Renan Calheiros e outros aí. Como tem que ser o modelo ideal? Rapaz, nós tivemos... E exemplifique alguém que já existiu como modelo. Vamos pegar, por exemplo, Campos Salles, Prudente de Moraes. Esses foram. Eles eram políticos de escola. O Campos Salles estava na fazenda dele, depois do governo, correndo a lavoura dele de café, e veio um caboclo num cavalo. Ô, seu presidente, então, cadê a montaria? Ele falou, eu tive que vender para pagar, que eu fui ficar na vida pública e eu abri um buraco muito grande no meu patrimônio, então não tenho cavalo para correr lavoura. O sujeito desceu e deu o cavalo para ele. Washington Luiz foi de bonde tomar posse. Esse vai contrastar com o quê? Com um hotel de 7 mil euros a diária. Que a dona Dilma e Companhia Limitada levar lá. Então, o que está faltando é hombridade. Está faltando. E você, Beni, como que você exemplifica uma pessoa ideal, um grande líder do passado ou de agora? Difícil. Eu achei difícil. Não tem ninguém que você Não, na atual circunstância, muito difícil, e aqui porque... Quem foi um grande líder? Júlio Prestes? Não, Joaquim Aleixo. E Júlio Prestes? Prefeito Joaquim Aleixo. Foi o melhor prefeito que teve aqui, o mais simples analfabeto. Ele fez o fórum, ele fez a prefeitura, ele fez a Câmara, ele fez tudo, ele ligou a cidade para Vila Barta e para Vila Santana, que eram 2 rios, ninguém passava para lá. Na sua simplicidade tinha uma grande sabedoria. Tinha. E Júlio Prestes? Júlio Prestes. Coronelzão ou um grande líder? Júlio Prestes foi pouco tempo. Conta a lenda que era um grande coronel. Não, foi pouco tempo também. Porque o pai dele, sim, o Fernando Prestes. Esse era um homem de respeito no Brasil inteiro. Agora, o Júlio Prestes já não chegou a ter carreira, porque quando foi começar, o Getúlio deu golpe. Foi lá e deu golpe. Marcelo está falando aqui que o Joaquim Aleixo afundou a cidade. Nosso telespectador então, não concorda? Não concordo. Eu fui vereador com o Joaquim Aleixo e eu vi esse homem trabalhar. Ele atendia todo mundo, fosse o mais humilde que fosse, ele atendia. Mas, Chico, ele teve ia dois ver mandatos, os problemas Chico. em loco e ele trabalhava. E esses novos prefeitos, se bem que a situação é outra, mas esses novos prefeitos mais viajam do que param na cidade. Mas ele teve 2 mandatos. 2 mandatos. No primeiro... No segundo ele não teve nada. Quase nada, porque o neto... Eu sei, então é uma história meio emblemática aí que envolve... Vamos mudar algumas coisas erradas lá na feitura e ele já estava... Até que ele morreu. Sobrinho, né? Meses depois dele. Sobrinho dele, né? Sim. Ele é casado com a neta dele, coisa assim. Mas ele era um homem de respeito, que todo mundo, ele dizia por que estava fazendo. Um dia um cidadão falou na minha frente, prefeito, está muito caro a água, a luz, está muito caro o imposto, está muito caro isso. Ele falou, espera um pouco, onde que você mora? Eu moro aqui no 4L. E antes, eu morava lá no bairro da Varginha, lá no sítio. Ah, sim. Então, veja bem. Aqui você aperta o botão, acende a luz. Aqui você vira a torneira, sai água. Aqui é diferente.
Lá, diferente de lá. Aqui tem que pagar um preço. Toda cidade tem o seu preço. Tanto é que o Rio tem um preço alto. São Paulo já tem preço alto. Agora, se vai procurar na cidade, você vai ver que conforme a cidade é um preço menor. Mas a grande verdade também, só para encerrar, cada prefeito teve seu papel e teve seu valor. Teve. Não tem dúvida. Entendeu? Deixou o seu legado e seu prejuízo. Exatamente. Como todos. Todos. Uns ganharam, outros perderam, outros estão pobres, outros adoeceram, outros perderam a família, a estrutura fundamental da família. Né? Quer dizer, o prefeito tem seu preço, tem o seu valor, cada um na sua época. Não tem dúvida. Todos fizeram um pouco e deixaram de fazer também. Exatamente. Cada um deixou seu legado. Volta a falar de prefeito. Não, olha, só queria dizer o seguinte. O Brasil tem mania de procurar um salvador. Salvador foi Cristo. Claro. Entendeu? Não existe ninguém, um líder 100% perfeito, que só vá fazer coisa boa. O homem é falível. O prefeito também, porque é homem. Exato. Então, tem prós e tem contra. Tem gente que é a favor de um, gente que é a favor de outro. Um fez uma obra maior, outro uma obra menor, mas é a mesma coisa. Maravilha. Vamos para a próxima notícia aqui. No Fórum Social Mundial que aconteceu na cidade de Tunis, Tunísia, diversas organizações sociais concentraram seus esforços nesta quinta-feira para denunciar o papel das empresas transnacionais sobre os territórios e seus povos e os impactos socioambientais que suas atuações causam sobre os países. Sob o lema Lutar contra o poder das corporações transnacionais e revelar a inversão global, o comércio e os regimes financeiros. A paraguaia Lídia Ruiz, dirigente da Via Campesina, lembrou o golpe parlamentar que aconteceu em seu país em 2011. O desenvolvimento gera realmente esses problemas sobre os povos, avanços sobre essas... Avança. Eu acho que essa moça aí, a paraguaia, está meio equivocada. Apaixonada que ela é pela teoria da esquerda. Na verdade é o seguinte, o Lugo estava fundando o Paraguai. E foi deposto, o sujeito que era padre tinha 5 filhos, 6 filhos. Nada recomendável. E ele foi colocado para fora dentro dos ditames constitucionais. Então não acho que foi golpe, não. Foi impeachment muito melhor do que fizeram aqui com o Collor, que voltou hoje e é senador. E da Comissão de Justiça. Ou de Finanças, nem sei o que ele é. Mas está no poder. Tá, não solta o osso, né? Agora, veja bem. E essas grandes multinacionais não acabam com o meio ambiente, com essa diversidade? Mas tudo bem, mas isso tem que existir. A globalização é algo bom? Isso tem que existir. Mas é algo bom? Agora, veja bem. E vai deixar de ter isso? Não. Tudo bem, mas é bom ou não é bom? Eu acho, inclusive tem gente que fala, não, diz que o comunismo é melhor do que o capitalismo. Espera um pouco. Alguém trabalha sem ter lucro? Alguém se dispõe a trabalhar, fazer alguma coisa sem ter um lucro? Aí que está o negócio. O cidadão, para trabalhar, ele tem que ser remunerado. Mas até onde esse lucro tem o preço? Aí que está, tem que analisar esse aspecto. Esse social Agora, o social tem um detalhe. A partir do momento que as empresas estão crescendo, estão cada vez faturando mais, elas não vão nunca ficar olhando só para o aspecto social. Tem empresas que dão atendimento social melhor do que outras. Tem outras que nem pensam se tem sociedade ou não tem. Se você me permitir, lucro não é ganância. Não é. Aí é a confusão das empresas. Aqui no Brasil, problema de meio ambiente. As grandes multinacionais, as grandes empresas nacionais, que hoje são multinacionais, como a Petrobras, por exemplo, fazem o que querem. Daí aparece um noticiário, foi multado em 100 milhões. Eu nunca vi nenhum centavo entrar por erário público. Agora, eu acho que a fiscalização, a preocupação, a consciência com o meio ambiente está tomando corpo cada vez mais no mundo. Então, pode vir o que vir, é evidente que não vai ser 100% bom, mas não vai ser 100% ruim. E não distribuir o lucro é ganância? O lucro é para ser distribuído. Claro. Também concordo. Dentro daquilo que tem os empregados de condição de trabalho para receber, mais ou menos também. É a mesma coisa. Quer dizer, tem que haver a justiça na retribuição. E essa justiça que tem que haver. Porque se não houver justiça, ninguém se interessa em trabalhar. Vou trabalhar porque eu ganho igual aos outros? Eu não saio disso aqui. Por que eu vou me matar? É a história que sempre acontece.
Essa é uma realidade. Mas essas multinacionais, quanto mais elas avançam, mais elas querem ganhar. Isso É a legislação que você tem no país. Isso é um pra fator. limitar também os absurdos. Quer dizer, se houver sobre grandes fortunas é uma saída? Ou não? Mais imposto nunca é solução? Eu acho que mais imposto não é solução. O problema da grande empresa. Quanto mais ela cresce, maior é o custo dela. Maior é a folha de pagamento, maior a carga tributária no país, no nosso país, é um absurdo. Altíssima. Precisava ser feita uma reforma que desde menino eu ouço a reforma tributária, a reforma da legislação eleitoral. Não sai do papel, não sai nem do papel, da ponta da língua. O imposto único. Dos pessimamente intencionados que são os nossos políticos aí. Sem dúvida. Eu vejo sempre aquele Sintra. O que não faz essa mudança? Vejo sempre uma matéria daquele Sintra. Porque quem manobra lá são os que têm mais interesse. É por causa do interesse. Eles que ganham. O lobby é muito forte. Eles querem dinheiro de monte. Só uma pergunta eu vou fazer. Por que uma Câmara não ganhava nada, de repente passou a ganhar um salário, e hoje ganha quantos salários? E hoje tem tanto dinheiro para construir a tua Câmara por aí, para cá? Quer dizer, umas bobagens que fazem. Quando tem uma Câmara muito bem instalada lá perto da praça, no meio do povo, fizeram uma Câmara há pouco tempo aqui, construíram, gastaram milhões aí. Para quê? Para que isso aí? O de Itapeva até hoje ainda está ainda. O que é o ideal, Célio, nessa questão? Onde que é o equilíbrio? O ponto de equilíbrio é no bom senso do ser humano. Mas dentro da política, social-democracia, no seu entender, é o ponto de equilíbrio? Social-democracia, eu acho que toda democracia é social. Toda. Agora... Pelo menos se supõe. Se supõe, né? Eu acho que há um interesse financeiro muito grande aí, um dinheiro a ser lavado dos corruptos, que não deixa a máquina andar. Só anda quando eles querem, infelizmente. Só quando há interesse próprio. Agora, é que não, sabendo quem é, como é que faz, ninguém é preso. E quando é preso, você no dia seguinte, com habeas corpus, está fora já. Não acontece mais nada. E quando era condenado, eu não acredito muito. O Joaquim Barbosa, ele conseguiu condenar um monte de gente. Não sei se vai vingar isso ainda até hoje. Vai vingar. Porque tem que vingar e tem que tocar na cadeia. Para fechar o bloco, modelo ideal de política e economia, do PSDB ou do PT? Do PSDB o que foi agora no último governo e do PT agora? Para mim, os dois deveriam desaparecer. Um modelo ideal seria um modelo mesclado entre social e econômico, mas com certo respeito aos problemas econômicos e sociais, é claro. Não ficar achando que porque é socialista é contra tudo. Não tem isso. Tem que procurar pautar por atos equilibrados, para que o povo receba bem, que o povo tenha um salário adequado para poder viver. Digno. Claro, digno. Não ficar explorando. Que nem eu vi muitas vezes aqui. Eu fui presidente do Mobral um tempo, lutava que nem um louco para arrumar as salas para o Mobral. Fui um dia conversar com um engenheiro. Ele ganhava muito bem. Para ele dispensar a empregada da casa, que saía às 8 ou 8h30 do serviço, pegava às 8 da manhã até às 8h30 da noite. Falou, que isso, rapaz, eu vou dispensar agora para ela fazer o quê? Para aprender a ler e escrever. Eu vou ensinar ela, vai começar a cobrar muito mais de mim. Isso aí é mentalidade tacanha. Isso há quantos anos atrás, Chico? Isso foi em nada. Quer dizer, não colaboram porque não querem perder um centavo de nada. Só para entender. Diga qual é o modelo ideal. Não é, eu acho que não. Para mim não é. PSDB, o que você viu? Como colocou o Chico? Nenhum dos Socialismo, capitalismo, eles têm que tirar os bens do capitalismo, as virtudes do socialismo, as virtudes do capitalismo e criar um regime comum. Hoje não tem mais esquerda ou direita. Mas então, dentro desse regime do PSDB ou do PT, qual que você PSDB é o petista que estudou. Não tem diferença. Fernando Henrique, não tem diferença. Os primeiros a fugirem daqui. O V me deu um belo exemplo aí, estavam falando sobre ganância. O pão-durismo é uma ganância. A usura é uma ganância. É completamente distinto do lucro. É claro. O lucro é uma vantagem oferida com o esforço do seu trabalho. Claro. O seu salário, que aqui no Brasil se chamam de renda, o seu salário é lucro.
é o lucro do seu trabalho, do seu esforço. Tem dúvida. Então não tem que se falar, todo mundo associa lucro a coisa horrorosa. O lucro é sadio. O que não é sadio é a ganância. E se você pode ganhar pouco, ganhar muito, se você for ganancioso, não independe do quanto Não você tem dúvida. ganha. É isso aí. Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco na nossa Cidade Livre. Até já. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando o nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Itapetininga com o Jornal Cidade Livre, hoje aqui com o Francisco Veicos, Célia Almada e com o Beni Luiz. Está pegando fogo o programa hoje aqui, o pessoal de opinião. Vamos para a próxima notícia, falar um pouco de Itapetininga. Estamos aprendendo aqui também, né? Diga-se de passagem. O que mais aprende aqui sou eu. Então somos dois. Mas na vida você aprende. Somos dois. Todo mundo aprende vivendo. É verdade. Um estudo sobre a qualidade da água e contaminação dos córregos da cidade aponta que no perímetro urbano 90% das nascentes estão comprometidas. O relatório feito pelo ambientalista e vereador Fernando Rosa será incluído no inquérito do Ministério Público Estadual que investiga a ocorrência de esgoto clandestino em Itapetininga. De acordo com o ambientalista, foram cadastradas 150 nascentes na cidade. Daí abre aspas. Temos que tomar alguma providência e proteger nossos recursos hídricos, pois o nosso principal rio está sendo contaminado. De acordo com o ambientalista, os 42 córregos que cortam a cidade também estão em degradação. Falta mata ciliar e assoreamento. O esgoto também é um grande problema. Muitas pessoas fazem ligação direta. O Ribeirão dos Cavalos é o mais prejudicado. Toda a água contaminada segue para o rio Itapetininga, aponta. No relatório que foi encaminhado ao Ministério Público, o vereador mapeia os 12 pontos da cidade com maiores problemas com esgoto irregular. São várias residências despejando o esgoto in natura. Isso é problema de quem? Sabesp. Exclusivamente Sabesp. No entanto, os senhores vereadores aprovaram há pouco tempo concessão de 30 anos. Concessão por mais 30 anos para a Sabesp. Eu sempre fui contra a Sabesp, sempre fui contra. Eu achava que tinha que fazer uma legislação completa e fazer com que eles cumprissem. Diga-se de passagem, Chico, você teve uma discussão ampla num programa da Rádio Difusora, ao meio-dia, não foi com relação à Sabesp. Uma vez com um diretor da Sabesp lá, ele achou ruim de eu falar, falei, o senhor não está gostando da minha opinião? O senhor vem aqui para falar o quê? Só que a Sabesp é ótima? Não é, o povo não está gostando. E outra coisa, isso que estão falando de sujeira do rio Itapetininga, não é do Ribeirão dos Cavalos, é do Ribeirão dos Cavalos e do Chá também. Dos dois. Os dois se unem lá embaixo na Vila Máximo. Os dois, um liga no outro e vão em frente. Só que tem um detalhe, cada chuva que dava enchente porque tem um ponto que é elevado, que essa água não descia. Tiveram que até quem trabalhou muito para isso foi aquele vice-prefeito, que é o Nanini, o seu Nanini. Porque, na verdade, o que estava acontecendo, juntava muita água e a água não passava a uma certa altura.
Então, enchia a Vila Márcia e coisa e tal. Hoje não, hoje a água vai normalmente para lá. Mas teria que acabar com todos esses despejos que existem em todo trajeto, porque a Sabesp não fez nem a metade do que tinha obrigação. Mas no Rio tem o pessoal que tem lá seus riachos, Mas o esgoto, o esgoto despejado in natura é um problema da Sabesp, também é um problema da municipalidade? Ambos, né? Acho que é ambos também. A Sabesp é o serviço de água e esgoto da cidade. É uma concessão da Sabesp. Quem cuida do água e esgoto da cidade, a Sabesp, ela recebeu um dinheirão, ela recebe um dinheirão. Mas aí a prefeitura exemplo, teria que chamar e colocar em prática. Existem residências instaladas em áreas de preservação ambiental. Pois é. Que não tem, a Sabesp não faz captação de esgoto em área de preservação ambiental. Como que resolve? Como é que vai tirar esse pessoal de lá? Quem deixou se estabelecer lá? Falta de planejamento e de fiscalização dos órgãos públicos. Pronto. Inclusive da prefeitura. Principalmente da prefeitura, que é quem cuida do interesse do povo. Quem vai dar o habite, quem vai aprovar a planta, é a prefeitura. Primeira coisa, como é que está o saneamento básico aqui? Não, aí não vai poder. Agora, aqui no Brasil, esperam a porta de vidro bater e quebrar para correr atrás. Você vê esses desastres que a gente tem visto aí com as chuvas. Estava morando num lugar impróprio. Deixaram morar. Aí que entra o poder público. Aqui você não vai construir. Mas vão deixando a turma tomar conta. O jeitinho brasileiro, né, doutor? Exatamente. Vão tomando conta. Ele falar esse negócio de morar em lugar impróprio. No Ribeirão do Chá, que sempre tem umas enchentes, tinha 10 ou 12 casas feitas na beira, assim. Pois é. Não observando aquela distância obrigatória que tem que ter dos ribeirões, não pode construir da margem. Sabe o que aconteceu? Teve um prefeito que foi lá e falou que não podia mais ficar lá, que eles iam morar e ia fazer casa para eles num local distante. E fez. E eles foram lá para lá. Quando foram para derrubar as casas, já estava lotado por outros que ocuparam aquelas casas que eles desocuparam. Você vê como é que é coisa? E qual é a solução? A solução é um trabalho efetivo do órgão público. Na fiscalização, na aprovação, na desocupação de áreas. Aqui é muito gozado. Acabamos de ver São Paulo ser destruído. Eu nadei no Rio Tietê. Você vê hoje o que é o Rio Tietê? Era um rio limpo, eu lembro disso. Você veja aqui, que absurdo. Remo, né? Tinha esportes. Hoje é só espuma. Eu nasci na cidade de Tietê. Pesquei muito aí, nadei muito aí. É conterrâneo mesmo, então. Sou seu conterrâneo? Eu nasci em Tietê, na rua Tenente Gelas. E eu nasci na Lara Campos, paralela. Nossa, agora pronto. Mas Só falta o eu nasci Temer. lá? Porque meu Só pai falta o era Michel reverendo Temer aqui, Valdemar então. Rey. Só falta o E Michel meu pai Temer. foi trabalhar lá. Meu pai ficou trabalhando 4 anos em Tietê e eu nasci lá, porque meu irmão mais velho nasceu aqui, o mais novo, a irmã, todos nasceram aqui. Só eu nasci lá. Mas também não vivi lá. Fiquei 2 anos. Faltou o petisco aqui e a cervejinha para contar a história. Faltou o Michel Temer. E o Michel Temer aqui também. Pronto, estava feito. Ó. Tietê, quem nasce em Tietê é o quê? Quem nasce em Tietê é tietense. Tietense, mas antes de ser tietense é caipira. Mas o Michel Temer, a casa do pai dele era do lado da casa que eu morava, porque meu pai alugava. E na época, uma coisa que mais me gravou, porque eu era menino, mataram o irmão dele a facada lá no pau de sebo. Lá tinha muito negócio de festa. Exatamente. Subir pau de sebo na hora. Agora mataram um sobrinho dele. Justamente. Foi. Mataram a facada. Mário, vamos para a próxima notícia aqui. Câmara também dos vereadores da Tapetinga está pegando fogo. Di Fiore é um coronel, diz vereador de oposição. O vereador de oposição Itamar Martins atacou a gestão do prefeito Luiz Di Fiore durante a sessão da Câmara na segunda-feira passada. Ele, Di Fiore, é um coronel, resumiu, diante da medida tomada pelo chefe do executivo que suspendeu a abertura de novos loteamentos. O ataque ao perfil do político não é uma exclusividade do vereador. Di Fiore é um coronel, toma atitude para depois estudar o que será feito. Ele fez assim com o Vale Alimentação para os aposentados, cortou para depois dizer que irá encontrar uma solução. Também faz isso com os loteamentos. Ele fechou a cidade, completa o vereador Itamar, que explica que se esperava que o prefeito fosse dinâmico e empreendedor, porque não estuda antes de tomar as medidas, reclamou na tribuna da Câmara. Tem razão, Itamar? É a opinião dele, né? Você concorda com a opinião dele? Não, eu não posso dizer nada porque ele entrou agora aí, não sei o que faz 2 meses, não tenho nem O que você achou da condição de analisar. suspensão do loteamento da cidade?
de novos loteamentos? Não, pode suspender e melhorar. Vai melhorar? Eu estou de acordo. Se ele vai suspender para melhorar, não tem problema nenhum. É uma atitude que tomou para melhorar. Agora, o que eu não estou muito de acordo é aquele negócio de mexer com o negócio de aposentado e coisa e tal, diz que depois, mais tarde, vai estudar o negócio do aposentado. Mas então não tirasse. Não tirasse os direitos deles. Aí eu acho que, quer dizer, então, tem que haver planejamento prévio. Foi eleito, fica aí. Eu acho até, eu fiz dessa opinião, mandei lá para Brasília para eles fazerem. Câmara deve ser eleita, a Câmara e a Prefeitura, que são eleitos juntos, né? 1 ano antes. Eles passam a ser vereadores e prefeitos, mas sem ter reuniões. Continua a Câmara antiga, 1 ano antes, já no tempo da antiga. E vão estudar para ser vereador e para ser prefeito. Porque não tem fundamento, o cara chega lá e não sabe o que vai fazer lá. A maior parte vai lá, fica perdido, não sabe o que vai fazer. É normal no começo a oposição ficar atacando dessa forma, assim? O Jus Esperniandi, né? Perderam a eleição, agora é fácil rotular o outro Apesar de de coronel, Itamar, né? O Itamar não é. O Itamar é do lado dele. Não, oposição. É do PMDB. O Itamar. Não é PMDB? É do PMDB. Mas PMDB não apoia ele? Não apoiou ele. Tá rachado. Tá E rachado. hoje não tá? Não. Tá mais ou menos, tá? Sabe que eu acho que em 100 dias, praticamente, de governo, não dá para você sentir nem o pulso do prefeito. Mas algumas atitudes antipáticas que ele tomou, que eu ouvi o zum aqui na cidade, talvez eu tivesse tomado. Porque se está instaurada uma confusão, primeira coisa, vamos para o trem que eu quero descer. Eu acho que é essa a cabeça dele. Agora, ser político não é só ser simpático, o fazer o que o povo quer, não é isso. Ser político, administrador, é você programar um futuro. Pensar no futuro. Pensar no futuro. Por isso que tem que ser 1 ano O antes. Vei falou num ponto aqui que eu sempre defendi. Hoje existem várias faculdades já de administração pública. Claro. Eu acho que para ser político no Brasil, que hoje é uma profissão, deveria haver uma formação. Pelo menos 1 ano. 1 ano de estudo de como vai trabalhar na prefeitura, o que vai planejar, pega uma equipe mais ou menos, para quando entrar sabendo o que vai fazer, não ficar lá perdido no meio do caminho. Não sabe? Isso não quer dizer que ele esteja perdido, né? Muito pelo contrário, ele está tomando consciência do que está sendo feito a partir de agora na prefeitura. Agora, com relação ao Itamar, ele é do PMDB, o Jair Ceni é do PMDB, mas o PMDB hoje está nas mãos do empresário, né, Chico Janês. Tá certo? Então, a opinião do Itamar com relação a coronel, isso é a opinião do Itamar. Agora, o que o de Fiore fez com relação ao loteamento, eu acho que ele segura, pera um pouquinho aí, está saindo desordenado, cada um está... Vamos chamar a companhia de energia. Exatamente. Tá. Saneamento básico, Sabesp, transporte. Daqui a pouco sai aí um condomínio para 100, 200, 500 pessoas, mas para onde vai todo esse esgoto? Essa luz, nós temos condições de crescimento em termos de rede energética na cidade. Quer dizer, eu acho que ele teve bom senso. Parou, daqui a pouquinho resolve, chama. Não estou dizendo que ele está perdido. Mas, normalmente, os prefeitos que são eleitos não têm curso nenhum antes de ser prefeito. Deveria ter um curso, pelo menos 1 ano, fazendo um curso, para quando entrar com a mão pronta para amassar a massa. É isso aí. Saber o que vai fazer, o que tem que fazer. Não, por exemplo, falar... Só saúde está certo, eu estou de pleno acordo. Vamos trabalhar na área de saúde. Mas tem outras áreas que tem que ser trabalhadas. Mas em contrapartida... Ele vai contratar o secretário? Mas o problema é o seguinte, nessa contrapartida aí, o doutor Marcos Tadeu propôs um projeto estabelecendo agora a transição obrigatória. Porque, na verdade, ele também, a transição hoje, se você ser prefeito hoje, se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser fazer... Você não faz. Mas teria que ter. Então, exatamente. Hoje, a equipe do Di Fiore fala... Deu muita polêmica. O Di Fiore fala que não houve transição. O Zé Alves veio no programa e disse que houve transição. Isso é bom senso. Tem que haver bom senso. De procurar se inteirar do que vai fazer, do que vai pegar, o que tem de dívida, tudo mais. Quer dizer, o que tem é uma coisa. Câmara é muito gasto. E conta a lenda que a dívida hoje da prefeitura chega a 100 milhões de reais. Não duvido. E como que paga essa dívida? Tem como?
Aumentando o imposto. É com o nosso bolso, né? É sempre Agora, com o bolso do contribuinte. A Câmara não pode gastar tanto. A Câmara não tem razão para gastar tanto. Quando aumentou para 19, Chico? 19. Então, não era 11? Não estava bem com 11? Por quê? Por que Se tirar o 19? salário dos vereadores? Eu acho uma medida correta, porque para ir uma vez por semana lá discutir problemas da cidade, eu comprometo a vir toda semana aqui discutir problemas da cidade. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada, toda vida eu não ganho Tá nada. salário para o vereador? É difícil dizer. Eu acho que dependendo da cidade, até... São Paulo, por exemplo? São Paulo é uma cidade gigantesca, né? E tem 55 vereadores. Mas eu acho que o... 19. Na Vão proporção. ficar bravo comigo, mas eu acho que não deveria ser remunerado. Eu também acho. E o CB? Devia receber. Eu acho que não deve receber nada. tem que receber. E se quer trabalhar pela sua Receber cidade... quanto? Não, o quanto é muito relativo. Então, mas então diga... Eu vi ontem É muito falando da relativo. Suíça, você viu como é O que é a Heleno Suíça? queria fazer um projeto, não queria fazer um projeto? Você viu Vai. como é que é a Suíça, os senadores e deputados? Não tem nem carro, não tem. Nem carro não tem, está lá, nem você fala. Eles vão com passagem, que a presidência da Câmara dava passagem de ônibus para ir até o dia de reunião. O Veio falou uma grande verdade. O salário, eu acho, é de somenos importância. Claro. Precisa haver trabalho. Se houver trabalho, qualquer salário é barato. Claro. É o preço. É o preço do que se paga. Agora, você estabelecer o que você paga pelo que se faz... E dessa conjuntura da Câmara aí, qual que é a sua avaliação? Ficou boa? Ficou mais ou menos? Ficou regular? Não dá para sentir ainda. Com 19 ainda não dá. Hoje, eu acho que hoje o eu já prefeito senti. navega Com tranquilamente. esse aumento de dobrar o salário do secretário, já senti que essa turma que votou já está toda trabalhada pelo prefeito. Mas claro. era a base maior do prefeito. Claro, o prefeito propôs para que todos os secretários passassem de 6 e pouco para 11 e pouco. Quer dizer, aí você chega à conclusão, inclusive secretários, tem secretários que não têm atividade nenhuma, só tem o cargo. Tá, mas aí a grande questão que se pergunta, eu entendi o seguinte, Chico, já há gente entrando na justiça para que esse dinheiro volte ao que se pagava anteriormente. Os vereadores que estão recebendo esse dinheiro, até quando eu não sei, até o doutor pode explicar melhor, podem ter que pagar... Isso, essa era a pergunta. Voltar, Então, devolver o dinheiro. Estão manejando uma ação popular para tentar voltar ao salário que era antes. R$6.000. É muito, só Deus sabe, viu? Porque Alegando eu tenho uma noção básica do que aconteceu aqui em Itapetininga, até num programa seu, foi um dos temas, parecia que o pessoal estava sem um reajuste de salário há 8, 9 anos. Então, se é justo pagar o salário, que seja um salário digno, mas que o trabalho responda ao salário. Agora, eu acho que o prefeito tem que fazer as ligações políticas dele aí. Mas, doutor, desculpa, não tendo reajuste, mas o funcionalismo também não teve esse reajuste. Não tem. Pois é. Então, Essa é outra São questão. argumentos aí para que o Poder Judiciário vai... Pois é, você é advogado, você sabe, tudo acaba no Poder Judiciário, né? É uma pena. E eu não sei o que poderá dar essa ação aí, mas é uma ação séria. E pode ser que ganhe a ação e que a devolução seja... Automática. Ou que gere problema de improbidade para quem... E também, Não. para quem assistiu, para quem... Aí não gera, não. Improbidade não, pelo seguinte, foi por lei, não? Foi por projeto-lei? A Câmara aprovou? Essas coisas que o Veio tem razão. O doutor Antônio teve na Câmara Municipal Eles na não última estão nem aí. quinta-feira, Chico. O dinheiro do povo. Doutor Antônio, que é subprocurador do município, né? E aí, acho que questionado, não sei, acho que pelo doutor Marcos ou pelo Adilson, não me lembro, foi sobre a questão do vale alimentação, que foi cortado, e foi perguntado ao doutor Antônio se esse pessoal, como segundo eles estão levantando, estaria ilegalmente recebendo, teriam que devolver o dinheiro. Imagine uma situação. Do cesto de alimentação? Do Vale? Imagine, o cidadão tem que devolver 8 anos do que recebeu. Acho que a natureza alimentar aí fica bem provado. Hein?
difícil. Pelo amor de Deus, né? Maravilha. Mas ele não respondeu também, sim, nem não. No caso dos vereadores, é estranho a proposta ser feita num ano e ser aprovada no outro ano. Estranho porque foi feito a pedido do líder eleito, o prefeito eleito, para os vereadores dele e eles aprovaram para a seguinte, quer dizer, poderia ficar para mais tarde, só que não pode ser depois da eleição. Tem que ser feito antes. Aí outra coisa também, as administrações anteriores, me desculpa, as administrações anteriores não deram reajuste adequado também, tanto ao funcionalismo quanto aos secretários. Vai do erro, já vem histórico. Não, porque depois você pega um secretário da administração anterior que ganhava 6 e o outro hoje que ganha 12, tá certo? Você dizer que este é mais qualificado do que o outro, não há como você dizer. A grande verdade é que os administradores, prefeitos anteriores, não deram valor real ao seu secretário. O secretário para fazer bonito, né? Para fazer bonito. Para cair no povo como um sujeito íntegro e honesto, suspendeu o aumento. Não, mas o secretário municipal é a mesma figura, é a mesma figura do ministro. Está com 39 ministros a dona Dilma agora. 39 ministros. Por que 39 ministros? Parece que quer mais 2 agora. Está criando mais política. Para negociar. Lógico. Isso não tem explicação. Vale. Isso tem que ser baseado no duodécimo que tem a Câmara. E outra coisa, e não pode passar daquele valor. No entanto, passa e cria. Alguém vai gostar dessa notícia. Na verdade, discutir a questão jurídica de tal. Ontem foi decretada a prisão preventiva do vereador aqui em Itapetininga. Na verdade, ele é suplente, ele é vereador, em razão de um vereador ter assumido como secretário municipal. O Fernandinho Rosa esteve hoje no Telescópio e falou um pouco sobre o caso. A gente vai passar para vocês e depois a gente debate aqui com os nossos convidados. Fernandinho, tem um assunto que está bem assim, à flor da pele na cidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da cidade e tal, mas eu gostaria de pontuar isso aí logo no início, a respeito perdão, de um vereador que está sendo acusado de um crime aqui em Itapetininga. Eu li ontem que tinha sido decretado a prisão desse vereador. Como é que funciona um vereador que possivelmente responda um processo? É uma acusação, não é uma sentença, né? Ele está sendo acusado de alguma coisa. É importante a gente falar isso, sim, porque nós não somos, né, nós não somos juízes, nós não, é uma acusação. Como é que fica para um vereador o conflito de estar sendo acusado de um crime e representar a população? Eu faço parte da Comissão de Justiça da Câmara, sou membro da comissão. Logicamente que assim que nós tomamos conhecimento ontem também dessa notícia, né? E hoje de manhã nós tentamos entrar em contato com o nosso presidente e nós estamos já correndo para ver o que realmente aconteceu. Esperamos receber todos os documentos que nós vamos requisitar da polícia para ver realmente qual a versão dos fatos, para a gente tomar alguma providência. Logicamente que a comissão vai tomar providência com relação a isso, porque nós, como representante da população, nós queremos saber realmente o que realmente aconteceu. E, logicamente, vamos aí tomar algumas medidas, conforme for, para poder apurar realmente esses fatos que realmente chocou muito a gente. Inclusive, infelizmente aconteceu, não sei o mérito da questão, eu vou me informar disso a próxima semana, junto com meus colegas, com o presidente, e para ver qual vai ser então o rumo desse processo, né, que vai ser aberto para ser investigado, né? Eu imagino que esse tipo de situação não esteja nos manuais, porque não é uma coisa que costuma acontecer, né? Uma coisa. Olha, eu acredito que é a primeira vez que eu vejo um vereador sendo detido, né? Eu não tenho conhecimento que tem um vereador. Então, logicamente, que é uma novidade para a Câmara, mas a Câmara está lá para realmente a gente, com o setor jurídico da Câmara, para poder realmente entender o que aconteceu e, se for possível, tomar algumas medidas dentro do Legislativo com relação a esse fato que, infelizmente, acabou chegando ao nosso conhecimento. Voltamos, Itapetininga, o Jornal da gente estava debatendo aqui a questão de como vai ficar a situação desse vereador aqui em Itapetininga, se ele já perde o mandato, se vai instaurar a comissão processante, o que vai acontecer? O que vai acontecer, Sérgio? Bom, o que tem que acontecer? Não quero julgar ninguém, não conheço o fato direito, mas lamento muito
que isso tenha ocorrido. Há exemplo do que vem ocorrendo em vários municípios. Aí. Não sei se era Arara, Leme, houve caso de pedofilia, de orgias, e envolvendo políticos, vereadores, prefeitos. Isso é uma lástima. Eu espero que o rigor da lei não seja deixado de lado desse caso. E entendo, perguntou o que era necessário para ser político. O homem público tem um peso sobre ele, que é a conduta. Esse homem, por isso, me parece, não está preparado para ser vereador. Se ele for uma pessoa de bem, acredito até que seja, aquele que não espere a cassação, se demita. Agora, se dependesse de mim, ele seria cassado no momento. Mesmo porque nós tivemos agora no caso do Mensalão, muito curioso, que nós vimos um deputado dizer: eu não me sinto condenado. Eu me sinto condenado de ter que aguentá-lo, entendeu? Mas o ponto era de discussão, não, o sujeito, como é que vai ficar preso e de ser deputado? É incompatível. Também é incompatível você ser vereador e estar preso. Não é verdade? Agora, com a palavra o prefeito, porque o vereador não está preso. Então, eu acho que é caso de cassação mesmo. Mas até prove o contrário, ele não é inocente? Mas as condutas são diferentes. Não, mas então, mas como é que você, a partir do momento que se fala, não, vai lá e vai se demitir. Ele pode até fazer isso, mas perante a sociedade não é uma confissão, dizer, olha, eu errei? O que existe muito aqui é um linchamento político. Exatamente. Feito pela mídia. Precisa tomar muito cuidado. É grave. Mas se eu dependesse de mim, esse senhor aí não seria mais vereador. Só de ter entrado numa situação dessa. Porque o vereador tem que ser tudo. Um exemplo para a sociedade, como é o juiz. O juiz é um pedagogo social. Não pode ser agressivo, desacatar a gente achando que é Deus, que não é. Então, isso precisava ser corrigido aqui na mentalidade política nossa. Coincidentemente, o sujeito transgrediu. Eu acho que tem que aguardar o processo judicial. Exatamente. Se ele for condenado, ele perde o mandato. Sim. Ele vai perder o mandato, porque a Câmara vai confirmar a perda de mandato dele. Agora, e que tal se a Câmara caça ele e a Justiça? A Justiça vai lá e diz que não absolve. As condutas são diferentes. Diferentes. Eu acho... A conduta dele enquanto vereador, outra conduta dele enquanto cidadão. Mas justamente ele não pode ser cassado pela Câmara sem que antes a Justiça fale. Ele não cometeu crime contra, foi um crime, ou estupro, ou qualquer outro tipo de ato de coisa. Não é contra a Câmara, é contra a sociedade. Ele vai ter que responder na Justiça, que a Justiça condenando, ele vai perder o mandato. Mas já há um linchamento moral. Agora, a Câmara pode instaurar um processo disciplinar que pode redundar na cassação dele. Independente de condenação. Independentemente de condenação. E outra coisa, como colocou muito bem o Chico. Porque depois, se for absolvido... Daí ele vai entrar com ação, a Câmara vai voltar atrás. Enquanto nesse período que ele está detido ou preso, continua recebendo salário? Eu acredito que seja suspenso o salário dele. Acho que suspende, né? Agora, eu acho que o suplente do suplente deve assumir o lugar dele. E ele é funcionário estadual também, né? É funcionário estadual? Mais um motivo, ele então. Falaram que ele é guarda de presídio? Parece que é guarda de presídio, trabalha na área penitenciária. E entra numa esparrela dessa? Se é que entrou realmente. Pois é. Essa é a grande questão. É difícil. E qual a importância da mídia noticiar um caso desse e informar a sociedade? A mídia tem que informar tudo quanto é fato que acontece na sociedade, inclusive os fatos que são até... de alardear toda a população, mas ela tem que dar notícia. A função dela é dar notícia. Se ela deu a notícia e está comprovado, não tem como. Mas coincidentemente, eu estava vendo uma matéria hoje de uma menina de 10 anos de idade que denunciou o pai por estupro. Isso mesmo. O senhor chegou a ver? Bárbaro. Você vê? Com 10 anos. Mas só que a mãe acredita no pai. Aconteceu comigo isso na Foi rádio. feito exame de corpo de delito da menina, parece. Não comprovou que houve. Aconteceu comigo na rádio. E daí? Tocou o telefone, a mulher falou assim a mim: Seu Francisco, por favor, tem uma menina aqui na minha casa que
chegou aqui tudo rasgada, a roupa tudo rasgada, porque o pai rasgou toda a roupa dela, estava tirando a roupa dela, tentando estuprar a menina, ela fugiu para cá. O que eu faço? Segura ela aí. Que dia a mãe dela? A mãe dela está trabalhando, trabalha até as 8 da noite. Então espere a mãe chegar e entregue para a mãe. Que daí a mãe vai tomar a providência que deve tomar. No dia seguinte, de manhã, a mãe da menina aparece na rádio pedindo para não falar nada, nem da parte para a polícia, que ela não queria, porque senão ele ia brigar com ela, o marido ia brigar com ela. Quer dizer, então você chega numa conclusão que não dá para entender mais nada. Que um defende o outro. Agora, esse linchamento moral dele é... Porque a pior acusação que existe, independente de condenação, é ser acusado realmente por crime. Então ele não é acusado de fato por crime sexual, é um outro caso, mas esse envolvimento já gera muito prejuízo. Exatamente. Só que tem que antever que toda atrás existe uma família, atrás disso tem esposa, tem filhos, né? Tem a família dele em si, não só a esposa e filhos dele, o pai, mãe dele também, enfim. É uma questão, como colocou bem Chico, eu acho que cabe à justiça decidir, culpado ou inocente. Até prova o contrário, claro, é um juiz de ele tem menores todo o direito de poder... Que cuida de juiz de família. Exatamente. Ele vai analisar, vai ver se tira a criança sei lá, Pátrio Poder. Do pátrio poder da mãe, que a mãe não está querendo denunciar, não está querendo, sabendo que houve. Agora, o grande problema é que tem um montão de gente... O partido não vai pedir... Só que antes... O partido pode pedir o PSDB. Sim, mas é só uma questão, hoje um montão de gente está com um montão de pedra na mão para tirar em cima dele. Ele é PSDB? Ele é PSDB. A denúncia está, inclusive, que a Câmara parece que foi pichada à tarde, mas já limparam agora sobre esse caso. Entendeu? Esse é o grande problema. Chutar gato morto é fácil. Esse é o grande problema. Você pegar a pedra e ficar tirando o tempo inteiro no cidadão. Porque o povo quer ver sangue? Mas é lógico. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ver sangue. Infelizmente. Infelizmente. Você veja um acidente na estrada que provoca um congestionamento terrível. Curioso. Que quer ver. E tem outros que morrem por ser curioso. Dá realmente. Se o cara tá... Não sei pra quê. Ô, Beni, quem entra no lugar dele depois? É outro suplente. É o segundo suplente. O segundo suplente da bancada. Da bancada ou do partido? Não. Da coligação? Tem coligação. O André Monteiro? Você tem coligação, é da coligação. O André, mas não, legal. Não, mas na sequência mesmo, daí, por exemplo, o André está no lugar de quem hoje? Do Marcelo? Do Marcelo. Não, tem um outro atrás dele que seria esse Arcanjo, então. Tem um que é o pastor Edilson, que é antes do André, só que eu acho que ele vai assumir... Precisa ver certinho. Pela ordem de votação, ele ocupa... Tanto faz ser partido isolado, como faz... Agora, quando ele é de partido isolado, são os suplentes do partido. E volta... Porque isso que eu ia colocar a questão do tribunal que não permite... É do partido? Não. Quando ele é candidato pelo partido, só, isolado. Quando ele é candidato por uma coligação, ele entra na vaga da coligação. Célio, o caso corre sobre sigilo de justiça. Qual a importância da imprensa nesse caso para noticiar, informar a população? Sabe que outra coisa que me surpreende muito aqui, o sigilo processual, é uma coisa poética no nosso país, né? Porque de repente você vê um caso que está sob sigilo, sai uma notícia relatando o que uma testemunha disse. Então eu fico preocupado. Agora, para evitar o linchamento maior desse cidadão, não sei se é culpado ou não, deve haver o sigilo. E se ele for inocente, que seja absolvido. Agora, nunca mais ele vai recobrar, infelizmente, se for inocente, né? A situação que ele tinha antes. E outra coisa, se ele for inocente, tomara que seja, né? Para que realmente não venha a perder a família, que é o principal. O mesmo destaque que a imprensa deu e dá, né? Diferentemente de nós aqui, que se o povo vão convidá-lo para estar aqui, a gente já abriu o programa. Não, exatamente. Mas no sentido que a imprensa, de uma forma geral, vai dar no rodapé lá, absolvido, fulano de tal, e acabou. É verdade. Isso acabou. A escola base de São Paulo foi tá aí. Aquilo foi um absurdo que fizeram. A família perdeu patrimônio, perdeu saúde, perdeu tudo. Sabe o que justifica isso?
Havia uma cidade chamada Borboleta, perto de Rio Preto. Mudaram para Badi Bacite, que foi um deputado. Então a turma foi lá, a turma de Borboleta, puseram assim, uma placa enorme. Borboleta, embaixo pequenininho, ex-Badi Bacite. Porque eles não queriam o nome de Badi Bacite, puseram um nominho pequenininho. É a mesma coisa. Maravilha. Lembrando que as pessoas aí que administram agora a vida do Douglas, se quiser se manifestar no programa, mandar uma nota pra gente aqui, pra gente ler, negando as acusações, enfim, de maneira mais imparcial possível, o Jornal Cidade Livre está aberto a essas pessoas. Infelizmente o programa está acabando, a gente até passou... Agora, só para finalizar, como colocou o doutor Célio aqui, eu acho que tem que correr em segredo de justiça para que não haja realmente especulações. O que é difícil. Não, eu sei. Porque está todo mundo comentando, eu não sei quem é, não quero saber quem é e problema é que preocupado não tem aquele ditado, quem conta um conto aumenta um pouco. É verdade. Justamente. Quando vai chegar no boteco, na vila, tal, porque para você julgar já não é nem acusado, ele foi o autor principal. Tirar uma dedução de alguma coisa tem que estar muito a par do fato. Eu não estou a par, não. Ele está sendo acusado. Na verdade é bom entender que a prisão é prisão preventiva. Ele está sendo acusado. Vai ter um processo penal. Não, e tem prazo de prisão essa preventiva tem prazo. É 5 dias, né? Não, preventivo. De qualquer forma, inocente ou culpado, eu acho que essa infelicidade dele ter sido preso, se envolvido nesse caso aí, já desqualifica para ser vereador. Na minha opinião, seja culpado ou inocente. Porque você, como público, você tem que saber onde anda, para onde vai, o que faz e como faz. E o vereador tem que ter um comportamento social exemplar. Exatamente. Só que, infelizmente, no meio político nesse Brasil hoje, muitas coisas acontecem do submundo que nós aqui não ficamos sabendo. Claro. Maravilha. Esse foi o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Gostaria de agradecer. Vem e volte sempre ao programa, muito bom. Agradeço, dê uma boa noite e um feliz Páscoa para os nossos... Claro, ótima Páscoa para todos e que, na verdade, todos esses fatos que vêm a demerecer o conceito de Itapetininga não sejam constantemente propalados cada vez mais, porque eu vi muitas notícias a respeito, falando de um, falando de outro, de repente deram o nome de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, de repente é o nome de outro, quer dizer, precisa ter muito cuidado para propalar a notícia, para não ficar também causando problemas a outros. Exato. E outra coisa que eu falo sempre, Itapetininga já teve problemas sérios, nunca houve isso na história, cassação de vereador. Nós tivemos cassação de vereadores, nós tivemos problemas com prefeitos que caçam e depois volta e vai e volta. E a conclusão que a gente chega é que nunca tem um fim isso. Fica aquela guerra para voltar, para vai e volta, o juiz concede liminar, ele volta, de repente vai outra vez. Quer dizer, isso é que é muito ruim. Tem que ter uma decisão que seja uma decisão clara, definitiva. Mas acontece que os direitos dos cidadãos permitem muitos recursos e enquanto houver recursos, eles vão fazendo, como está acontecendo lá em Brasília, que estão condenados, mas ainda não estão condenados. Não estão condenados, porque depende ainda de recursos que vão ser julgados. Maravilha, obrigado, bem, volte sempre no programa. Beni. Obrigado, um abraço, uma feliz Páscoa para todos, saúde e felicidade. E como colocou o Chico, eu acho que nós temos mais que ter uma agenda positiva, pensar. Claro. Para frente. Claro, e melhorar também a qualidade da educação, porque se não melhorar a qualidade da educação, não evolui o povo. A educação está péssima. Aqui em Itapetininga eu falo claramente para você, porque eu fui diretor de escola, eu sinto vergonha quando eu ouço falar da escola pública, porque ela caiu muito, ela está numa fase muito ruim. Há que se recuperar isso, porque ela é uma continuidade da educação da casa. Denis Célio, volte sempre, um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, é muito agradável participar desse programa. Eu sempre digo que debatendo que a gente constrói a democracia, um respeitando a opinião do outro, acho válido esse programa. Queria agradecer a você, a equipe aqui da televisão, meus companheiros de mesa, desejar a todos, ao povo de Itapetininga, às famílias de Itapetininga, uma boa Páscoa. Até a próxima vez. Obrigado. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira santa. O programa vai ser reprisado. Vamos descansar um pouquinho. Então, fiquem com Deus, uma ótima Páscoa para vocês. Segunda-feira a gente está de volta.